O assunto é família e principalmente lidar com os desafios dos nossos filhos adolescentes é sempre intrigante para os pais, não é mesmo? Só quem tem filho nessa idade sabe como é. E para nos ajudar a entender melhor esse universo tão cheio de energia e a procura por novas experiências, o programa Entrevista Aberta com Denise Martins recebe Cláudia Farias. Ela é psicóloga cognitiva, comportamental, escritora, palestrante e coach especialista em famílias e adolescentes. Se eu fosse você, não perderia essa entrevista. Boa noite, está começando mais um programa Entrevista Aberta e é com muita alegria que hoje nós vamos falar com a psicóloga Cláudia Farias. Nós vamos falar sobre um tema muito importante para a sua família, então fica ligadinho aqui no programa, no seu programa Entrevista Aberta. Boa noite, Cláudia, muito obrigada por você estar aqui conosco, falar sobre um tema tão importante para a nossa comunidade, que é para fortalecimento familiar. Obrigada pela oportunidade, Denise. E eu que agradeço, né, estar aqui nesse começo tão importante dessa jornada sua. É um projeto que nós vamos trazer informação para a nossa comunidade, informações com pessoas realmente capacitadas, viu, gente? Presta atenção. E hoje nós vamos falar o que é educação parental, Cláudia. As pessoas geralmente sabem o que é educação parental? Não, as pessoas não sabem o que é educação parental e é muito interessante, eu gosto dessa pergunta porque nos abre a oportunidade. A educação parental é um especialista em uma determinada área ligada à adolescência e ao desenvolvimento humano que está à disposição dos pais, da família, para apoiar, para direcionar neste desenvolvimento da família e na reconexão de um tempo tão louco que a gente está vivendo e que as famílias são atacadas, né? Esse papel de orientar, como você faz como profissional? Porque às vezes eles falam assim, orientar é algo tão simples, eu não preciso de um profissional. Qual é o papel da educação parental? O educador parental, ele está diretamente ligado ao pai, mãe e filhos. Então, ele é um especialista na área dele, assim como eu sou psicóloga, mas eu trabalho junto com o pai e a mãe para desenvolvê-los, para fazer com que eles recebam todo o cuidado para poder realizar as rotinas, as ações de correção e desenvolver em si a família, de modo geral. Um exemplo que a gente pode dar é a falta de tempo. Hoje em dia, a falta de tempo faz com que a família não tenha uma conexão e eles não sabem nem quando eles percebem, pai e mãe, tá, gente? A gente tá falando de família. Quando eles percebem que eles não têm essa conexão, é hora de procurar um profissional e aí entra a educação parental, correto? Eu acho que percebe até mais pelos conflitos, porque a falta de tempo gera o conflito, gera o problema. E aí você se percebe assim, eu não tenho tempo, você fica imaginando que é aquela fórmula, eu preciso arrumar tempo. E é uma coisa que você, de repente, transformar o tempo em qualidade, não em quantidade. Mas você se organizar com suas rotinas, com as suas prioridades, entender o que é a necessidade de cada membro da família. Então, cada especialista traz um pouco da sua área, da sua expertise para ajudar a família nesse sentido. E não é só a nível de tempo, mas a nível de entender o momento de cada um. Bom, a gente falou sobre o tempo como um exemplo, né? Mas a gente vai falar sobre a falta de conexão que às vezes as pessoas deixam de ter o amor pela família. Tudo se torna tão mecânico, né? Tipo, levantar, menino, vem comer, senta à mesa, come, sai do telefone e tal. E aí ali acaba tendo uma cobrança por parte do pai para com o filho e a rejeição do filho para com o pai. Isso afasta ali o amor. Como fazer que o amor preencha a vida familiar? Então, esse ponto é o extremo, né? A conexão. O que é conexão? É o vínculo. Então, a gente pensa assim, nasceu de mim,
Eu já tenho o amor, mas às vezes você deixa de expressar. Automaticamente tem que me Exato. amar. Não é bem assim. E hoje com a correria, com tanta distração, internet, tecnologia, as várias atividades, né, tanto do homem, da mulher, das crianças, dos adolescentes, a gente precisa encontrar os acordos, o que é importante. Então a gente faz esse cuidado, sabe? A conexão ela vem de você se perceber parte de uma coisa maior, que é a família. Você é parte dessa família, então você precisa trocar, você tem regras, você tem direitos e deveres. Então as pessoas ficam muito olhando para o lado do amor. O amor ele não é construído sozinho. É a mesma coisa que uma empresa. Você não constrói uma comunicação boa se você não estiver dirigindo a empresa de uma maneira correta. Tem que Na estar família é a mesma saudável coisa. desde a fundação, financeiro, relacionamento, né? A comunicação é muito importante e às vezes o comunicar errado, achar que já estou te dando amor e você não precisa saber. O adolescente, por exemplo, ele não vai te mostrar o amor dele, né? Então você precisa saber como buscar, como tirar aquilo, como passar para ele. Então a conexão ela tem a veia da comunicação passa por ali também. O amor precisa ser comunicado. Ai, e como comunicar o amor dando limites nos adolescentes, considerando que tudo tem aí a idade para cada correção. Como fazer de forma correta para que ele não tenha rejeição e que não seja algo tão liberal? Porque tem pai que corrige, fala, olha, eu vou tirar seu celular, aí não tira o celular. Isso. A liberdade e a compreensão são duas coisas que caminham lado a lado, não são a mesma coisa, tá? O que é a liberdade? A liberdade é você deixar a pessoa experimentar. Então, para o adolescente, ele precisa ter a liberdade. Por outro lado, ele tem que ter a compreensão do que é possível e o que não é. Aí são os acordos. E aí volta para o pai, que é onde a gente entra, né? A gente entra em todas as fases, mas eu vou apoiar o pai e a mãe. É preciso que ele entenda que o adolescente está passando por um processo. A gente tem uma visão muito prática de quando é o bebê, ele precisa de ajuda, ele é pequenininho, ele não sabe andar, ele não sabe Totalmente fazer as coisas, dependente. ok, eu aceito a dependência. O adolescente, a gente vê o monstrão, bicho grande, e já diz assim, eu vou ajudar, ele já sabe tudo, olha o tamanho. E não é bem assim. Ele está passando por um processo de desenvolvimento de novo que requer que você compreenda que aqui, ó, o cérebro está completamente sendo reformado, crescendo e desenvolvendo áreas. E aí essa compreensão faz a gente dar um step, né, back, para que você possa perceber o quê? Olha, um passinho atrás para eu ver que ele precisa de ajuda. Aqui, para entender isso, eu tenho que aceitar isso porque é dele. E aí você vai dosando. É essa dosagem que é mágica. Essa dosagem é mágica e como perceber que é a hora de dar autonomia para esse adolescente, ou, né? Qual é a idade correta, qual o comportamento para a gente ver o momento correto, porque assim, se o adolescente não tem maturidade e você dá autonomia, pode ser que isso venha prejudicá-lo. Sim, por isso que a gente trabalhando em termos de compreender, você primeiro dá as ferramentas, você regula sua comunicação, você coloca os limites, os direitos, e aí você vai ajustando. O que o adolescente mais quer na vida, Denise, você tem é liberdade. Ele quer experimentar. É a liberdade. Então você tem que deixar Acho que o primeiro sonho é ter o carro, né? Nossa, a primeira chave de liberdade, a primeira chavinha que vira eu vou ter meu carro com 16 anos, eu já posso dirigir. E assim, a liberdade, ela está associada a alguma outra coisa, os seus direitos, os seus deveres, os valores. Então, quando a gente está comunicando isso, já desde essa passagem de criança para adolescência, você já tem que ter isso meio estruturado dentro de casa. E é o que a maioria não tem. Por isso fica difícil de você soltar a liberdade se você não deu também os deveres. Então, você tem que ajustar isso. Então, a idade certa é sempre
desde o começo. Já na infância você vai apropriando o que você tem de direito e deveres, onde é o seu, como começa o seu papel dentro de Começa casa. dentro de casa com pequenas Exatamente, com tarefas, pequenas tarefas, com entender que tudo tem uma consequência. Então, quando a gente fala de estabelecer a educação parental, a gente passa por todas as áreas da organização, até ele entender quem eu sou. Ele tem que se ver parte de uma sociedade. A família é uma sociedade, a primeira sociedade que você faz parte. E o adolescente está se desvinculando dessa sociedade para poder sobreviver. Ele vai crescer, vai sair para o mundo. Então, ao mesmo tempo, você tem que ir ajudando nesse processo e dando essa liberdade. Vai começando a fazer processos que eles nem gostam de fazer, tá? Porque eles querem liberdade, mas fala para, liga lá para o seu médico e resolve a sua situação. Não quer. Mas você tem que treinar Agenda uma nisso. consulta com o seu dermatologista. Então, eu também tenho uma adolescente e eles não gostam. Então, a gente faz esse processo. Vai dando para eles essa liberdade em doses homeopáticas mesmo. Hein, Cláudia? E o que significa confiança e a compreensão entre pais e filhos? É pós ele ter essa liberdade, ou essa confiança e compreensão, ela vem antes, para chegar aí, ter esse patamar de conexão? Pronto. Compreensão, eu gosto muito de dizer que é você entender o que é o adolescente. Então, você compreende que ele vai se arriscar, que ele é agressivo, que ele é egoísta e uma série de outras características de adolescência. Quem tem adolescente em casa vai saber, mas tem algumas que são muito claras e o risco é uma delas. Então você tem que se colocar no lugar dela, desse adolescente, dessa pessoa, e entender que você também tem que compreender. Mas compreender não quer dizer que você vai aceitar tudo. E a confiança tem a ver com o relacionamento que você está mantendo com esse seu filho. Então, você pode até compreender, mas se você não se relaciona, ele vai te omitir um monte de coisa. Então, você precisa se relacionar. Você não pode ligar o processo de um adolescente a você confiar ou não nele. A confiança tem a ver porque eu sou mãe, porque eu sou pai, automaticamente ele vai confiar. E aí a gente vê adolescentes indo para caminhos diferentes daquilo que deve ser, né? Cláudia, esse seria o momento quando a família, né, os responsáveis, né, sendo pai ou mãe, detecta essa falta de confiança, a distância, a falta de conexão, a buscar um trabalho mais voltado para a terapia, por exemplo, da educação parental. Esse seria o momento? Seria. A gente, como educador parental, Dani, a gente faz muito essa coisa de... Tem os ciclos. Cada ciclo de uma família, por exemplo, quando eu me caso, é um ciclo. Quando meu primeiro filho nasce, é um ciclo. Quando ele está passando da primeira infância, é outro ciclo. A adolescência é um novo ciclo. Então, a cada ciclo, você tem ajustes. Você tem que reaprender como você vai lidar, você tem que fazer acordos e tudo mais. Então, a gente sempre diz que quando você está passando por um ciclo assim, busca uma ajuda. Porque não é fácil você passar. Ninguém tem manual, né? Pai e mãe não tem manual. Então, a gente vem com esse olhar de cima, de fora, para te ajudar a reorientar o seu momento para que você atue naquele momento e tenha sucesso. Muitas vezes a adolescência é o maior desafio por isso, porque o camaradinho, o adolescente, também está buscando o momento dele, ele está mudando de fase. De auto se conhecer, né? Então é uma confusão interna nele, muitos desafios para ele e acaba chocando com um dos pais. Ao mesmo tempo, os pais amam e querem aquele filho e aquele filho está se afastando. E aí eu falei antes, né? Ele está se afastando porque ele vai ser um adulto, ele precisa sobreviver, ele precisa criar skills para poder crescer. Então é complicado. Então, em toda mudança de ciclo, em especial na adolescência, é bom que você tenha o suporte. Bom, nós estamos falando sobre esse suporte psicológico, né, dessa assessoria. Eu sempre chamo de uma assessoria, que o profissional uma parceria, né? porque você mesmo falou no início, você trabalha com a família.
Muitas vezes, quem está nos assistindo pode falar, meu filho precisa de ajuda, tá revoltado, tá assim, mas muitas vezes também o pai precisa de ajuda para se encontrar, a se relacionar com os filhos. Nossa, você tocou num ponto básico. Quando você geralmente cria expectativas no filho, é porque algo em você está latente, tá? Você está colocando nesse filho aquilo que você não teve. Ou você espera uma vida diferente daquilo que você não pôde conquistar. Então, isso já gera, as expectativas já geram problemas. Geralmente, pais e mães têm desafios homéricos, nós sabemos, né? Nós sabemos. Mas, assim, nós não podemos pegar todos os nossos problemas e jogar em cima de uma pessoa que já não tem controles emocionais. O controle dele no cérebro está sendo formado. A gente fala muito, né, do córtex frontal, que não está pronto, só vai se desenvolver lá para os 25 anos. Então, o adolescente não tem essa capacidade de análise. Então, o pai e a mãe precisam estar cuidando do seu emocional, cuidando do seu mental, do físico, para poder acompanhar essas interações. E a gente percebe muito que quando o pai não está bem, o conflito dentro de casa não começa direto com o adolescente. Começa entre eles, no próprio casal, por isso que a gente tem o Parent Coach, vem com esse cuidado de tratar primeiro o casal, para que eles enxerguem como eles estão, e aí volta o individual. Porque aí você vai atender melhor um adolescente. Né? Né? Ótimo. Você já respondeu a minha próxima pergunta, que era como que é a temática de atendimento. Porque se eu me sinto insegura com o meu filho, talvez eu me sinta insegura em buscar apoio e uma orientação de um profissional com ele. Então, primeiro sim. como que é a temática dessa assessoria, desse atendimento? Nossa, essa pergunta é ótima, porque é assim, geralmente quando a gente faz os eventos, as palestras, e a palestra eu procuro tocar nos pontos, nas dores do adolescente e dos pais. E a gente põe lá os dois quadros e o pai vem para mim, mas eu não vou conseguir levá-lo, eu não vou conseguir dizer o que ele tem. E não precisa, porque na verdade você tem que trazer a tua dor. Onde que está? E a gente vai estudando o cenário. Eu tenho que dizer, assim, de 90% das famílias que a gente atende que traz um adolescente, a gente começa trabalhando com os pais. Tem coisa para acertar dentro do casal, ou dentro da rotina familiar, ou entender quais são as prioridades, ou entender que o outro é uma terceira pessoa, não é uma progressão da sua vida, de você mesmo. Então, a gente começa trabalhando os pais, a pessoa individualmente. Você falou algo muito, muito importante, que é, às vezes você quer que aquele adolescente ou filho, né, enfim, alcance algo que você não alcançou. Então, acaba impondo, por exemplo, eu quero que você faça medicina. Oh, yeah. Na minha época, eu não tinha condição de fazer medicina dá dinheiro, medicina. Um exemplo, né, que é um curso caro, é um curso de alto investimento, porém também é um alto rendimento quando você se capacita e chega num patamar, né? Que toda profissão é assim. Não adianta você fazer um curso caro se você não chega num patamar de atendimento, ou seja, depende muito da sua capacidade de atendimento também. Porém, o pai quer impor isso para aquele adolescente. Eu quero que você seja médico. Pois é. Meu pai não pôde pagar para mim, então eu agora posso pagar para você, você vai ser médico. Às vezes ele quer ser jogador. Vou te dar um exemplo. Nicolas, na primeira formatura dele, meu filho, de hoje 16 anos, ele teve lá o que você quer ser quando crescer. Primeira formatura dele lá no inicial, tá? 000. Ele queria ser astronauta. E eu alimentei esse sonho dele até aos 11 anos. Comprei livros, visitamos lugares, fomos em exposições. Eu alimentei esse sonho e esse sonho cresceu. Mas ele ama jogar futebol. E quando ele tinha 10 anos, ele teve campeonatos, Go Camp em Goiás, que ele foi uma das maiores estrelas do campeonato. Olha. E eu não saquei isso.
Tá tá? vendo? Eu não saquei que aquilo ele fazia com muita paixão, mas ele, com medo de me magoar, Oh, ele contou para uma amiga minha. Nicolas, o que que você quer ser quando você crescer? Ele falou assim, eu vou ser astronauta. Aí ela falou, astronauta? Poxa, eu achei que você queria ser jogador, porque você joga tão bem, você tá ali dedicado. Ele falou assim, eu gosto de ser jogador, eu poderia ser um grande jogador, mas eu vou decepcionar a minha mãe. olha, pois é, você falou a palavra. A decepção. O que que é decepção? É um excesso de expectativas. Você tem uma expectativa, vai lá, se frustra e quebra a imagem daquela Pois pessoa. é. E assim, a gente precisa entender que essa pessoa, ela vai passar por vários interesses e vai dizer assim, não, eu pensava que era isso e agora não é mais. Ele está num processo de se conhecer, de experimentar. Então, realmente, a questão de você retratar as expectativas suas para um filho nunca dá certo. Ele precisa sim ser motivado. O que você fez não foi nada de errado. Você viu o interesse, você alimentou esse interesse, está certíssimo. Mas chega num certo momento que você precisa, aí entra o que eu falei antes, a relação, ela vai te dando informações. Você vai percebendo que a pessoa vai mudando o interesse. Então, quando você está se comunicando, que você percebe e sente os interesses do seu filho, você começa a fazer essa conexão maior. Então, Cláudia, isso aconteceu entre a nossa mudança do Brasil para cá. Então, foi um momento assim de nos reconectar, que era, lá a gente tinha uma estrutura familiar, né? Tinha uma rede de contato aonde a gente poderia estar buscando. Aqui não, era só eu, Nicolas, eu tenho uns tios aqui, mas é diferente. Então foi um susto realmente para mim, foi um momento que ligou a chave. Opa, peraí, né? Então tudo isso que você falou agora me foi uma lembrança que eu tive, eu dei o meu exemplo aqui, eu e o meu filho, e eu fiz um propósito, né? De ser a melhor amiga dele. Mas isso não significa que para ser a melhor amiga dele, eu tenha que aceitar tudo, né? Não, Que não. muitas vezes os pais acabam se tornando o melhor amigo e sendo negligente na orientação. Tô errada? Não, tá certíssima. E isso não perde nada. O que você fez foi motivar uma inspiração dele e que foi mudando o que é natural do adolescente. Ele vai, né, experimentar. Mas o mais importante é isso aí. O pai, ele tem que saber que ele tem que cumprir alguns rituais, como supervisor de um adolescente. Não pode se tornar Não, adolescente não. junto, né? Você tem que se aproximar dos interesses. Lá em casa é uma coisa muito engraçada. Eu gosto de sempre contar porque, ai meu Deus, eu sou extremamente aberta. Então eles falam, me mostram, eu gosto, eu sou chata, eu sou um adolescente no sentido que eu quero assistir a mesma coisa, eu gosto das danças, eu gosto da música. E aí meu marido, ele é mais já sério. Ele fala assim, o que que tá assistindo? O que que é aquilo ali? E aí? Você Já acha vai isso fazer uma legal? avaliação, né? E eu não, eu sempre fui assim, ó, traz pra mim, eu quero ver junto. Eu me interesso, se interesse. Esse é uma das premissas que a gente vai falar depois, tá até no meu livro. É se interessar, sentir. A gente precisa sentir. O carinha tá mudando, ele tá se interessando por alguma coisa nova. E isso dá pistas. Quando você sente o seu filho, dá pistas. Então, tudo bem você errar. Você não é a maga, você é mãe só. Você não é a maga. Vai ter coisas que ele não vai querer nem mostrar, com medo de te ferir nesse caso. Então é bom que ele entenda que você pode trazer para mim. Então você só faz isso quando você sente, quando você se comunica, se aproxima e se interessa. Eu ouvi, só para ela não ficar mal aqui, eu ouvi nesse último season de futebol, meu filho trouxe para mim e falou assim, você não se interessa pelo meu futebol, porque eu estava muito ausente. Aí eu falei, eu me interesso sim, me desculpa se eu transpareci isso, e comecei a ir mais. E aí ele percebeu que
eu tenho uma série de coisas que tinha Seus prazo. compromissos, né? Mas aí eu comecei a dar mais de mim quando eu estava mais livre. Então, uma coisa compensa a outra. Então, a gente também erra. E estabelecer que eu sou falha e eu me desenvolvo também é uma das premissas de ser um bom pai. Então, você já está no caminho, Já amiga. estamos aí. Estamos no caminho. Não é fácil na criação, educação, e é todo um processo de regulamentação familiar e orientação para que ele tenha um bom desenvolvimento físico, mental e espiritual. Depende Exatamente. da família, né? Depende. Não, depende do pai, depende da mãe. Não, eu acho que depende da família, né, Cláudia? Depende Porque da é um todo, é um família. conjunto, né? A gente faz os congressos de educação parental e vai muitas ideias. Mas uma que a gente, assim, compartilha é que criar um filho, antigamente, era um processo de uma aldeia. Uma aldeia acolhia o filho, te ajudava a criar a igreja, a escola, os vizinhos, os avós. Hoje, com essa loucura de vida que a gente perdeu essa aldeia. Então, a gente está muito solitário. O pai e a mãe hoje estão muito solitários para educar. Principalmente longe da nossa pátria. Principalmente nós aqui que somos imigrantes, que nós viemos com um filho criado ou não, que nasceu aqui, mas que tem uma cultura do Brasil e ele tem a cultura dos Estados Unidos. O jeito de viver completamente diferente em valores e tudo. Então você precisa estabelecer quais são os valores da família. Quem nós somos, o que nós acreditamos, qual é a relação que nós temos. E isso não se baseia em tempo, não se baseia em presentes, não se baseia em nada, senão nessa conexão. Eu tenho um trabalho muito forte também com a questão de mesa posta, de entender que o horário da refeição precisa, não vai dar para ser todo dia, almoçar e jantar e tomar café, mas escolhe 1, 2 dias, alguns momentos e faz aquele momento junto. Tenha o hábito de passar no quarto do seu filho, de entrar, de sentar na cama, de olhar para ele, né? O olhar não quer dizer só olhar, mas é o olhar do tocar, do investigar, do perceber algo a mais. Então são essas coisas que estão faltando hoje na adolescência para ele se sentir mais seguro, porque ele já não tem essa aldeia, né? Isso é muito sério, a gente precisa ter essa consciência. Bom, nós falamos aqui de uma estrutura familiar, né? Principalmente do comportamento dos pais para com os filhos. E os filhos para com os pais? O que devem fazer pela família? Então, adolescentes. Dar e receber, receber e doar. Adolescentes egoístas, puro egoísmo. Então você precisa lembrar, você é o supervisor. Meu filho, organize-se. Eu não criei assim, mas é do ser humano, né, Cláudia? É do ser humano, não adianta. Eu usei o Stranger Things para falar do personagem do Will. Meu filho virou adolescente, eu brincava com ele, falava: Will! Will! Libera meu filho! Onde você está? E ele sorria no canto da boca assim, e dizia: mãe, você é maluca. Para dizer o quê? Eu sei que ele mudou, então eu preciso mudar também, mas algumas coisas não mudam. Então por isso que os acordos, os direitos, os deveres são tão apropriados. E assim, a gente não faz acordos, deveres e reunião familiar debaixo do problema. Primeiro a gente arruma a casa, a gente levanta comunica, o tapete. Limpa tudo. O conflito é bom, gente, para trazer à tona os problemas. Pior é quando você encontra um adolescente adoecido, abandonado num quarto, né? Tem um livro maravilhoso, né? Que são os jovens que estão dentro de um quarto, que ninguém chega, ninguém entra. E esse jovem é o jovem que está indo para a depressão, para o suicídio, para se machucando e com várias outras fobias. Então a gente precisa entender que nós somos responsáveis. O seu bebê só tem tamanho, mas ele está no momento que precisa de você, supervisionando, lembrando ele do que é, tendo esse olhar e dando esse direcionamento. Só uma coisa importante que a gente sempre fala:
Os pais continuam sendo 95% de todas as pesquisas, eles são as pessoas mais importantes na vida de um adolescente. Não mudou. Que bom. Isso é bom e muito, muito assim, olha a responsabilidade, né? E conforta, Porque porque a gente é, às vezes acha que a gente não é, não mas é, é. mas é igual você falou, ele se torna egoísta até no comportamento, né? Porque, por Demais, exemplo, te fere. tem filhos que têm dificuldade de demonstrar afeto, né? De falar, ai, você é importante, Tem eu te pior, tem filho amo. que quer te machucar para se dar bem em cima de você. Não pense que isso não vai Mesmo acontecer. assim, talvez você seja a referência 95% ali para Mesmo e ele. sempre, o que você tem que Para você ver aprender o tanto que é o você. comportamento Por humano é isso que é tão loucura. importante para a gente falar no cérebro. Eu tenho que lembrar que eu tô pronta, eu tenho que estar, deveria estar. Pode ser que eu não esteja, então eu vou cuidar primeiro de mim. Mas eu tenho que entender que o carinha ali não tá, ele tá formando essa parte de análise, de emoções, de tomada de decisão. Então eu tenho que me preparar, me fortalecer para esse duelo, para essa guerra. E não entender que eu vou vencer todas as guerras, todas as batalhas. Escolhe uma por vez, né? Porque você quer brigar com todas, você vai perder. Escolhe uma e deixa o resto para você ir supervisionando. Bom, uma batalha no diálogo que sempre é difícil, né? Mesmo a gente sendo um pouco liberal, eu sou liberal, eu conheço, eu tenho uma boa liberdade com meu filho, é falar sobre sexo, né? O sexo, falar sobre sexo às vezes gera um tabu dentro da família, distancia aí os adolescentes que estão nessa transição, na puberdade, né? A moça, a adolescente que vai menstruar, né? Enfim, sexo sempre é algo, sempre foi a palavra tá. Nossa, sexo, falar sobre sexo na televisão, então, só depois da meia-noite, né? Então, como os pais vão, como se diz, iniciar esse diálogo sem constranger esse adolescente e que ele se sinta seguro para estar levando seus questionamentos, suas descobertas, como orientar essas famílias? Bom, como pais, o certo seria a gente falar de sexo desde o começo, desde quando a criança nasce. Porque, na verdade, o sexo faz parte da vida, né? Até Freud dizia que até os bebês têm a questão sexual. E tem mesmo, porque se você faz uma massagem, você percebe o prazer que o bebê recebe, isso já é Um estímulo, um ele já sempre estímulo, um estímulo. exatamente. Então, todos os estímulos que você dá, você tem que ir passando para a criança na linguagem dela. E essa linguagem tem que ser no que ela realmente entende. Então, você tem como falar de permissividade do corpo, da privacidade, de quanto o corpo é importante, que aquela área é especial. Você não precisa falar do sexo em si. Então, quando você vai fazendo isso desde criança, ele já vai crescendo naquele ambiente de que sabe o que existe, sabe o que é privado, sabe que sexo tem que estar relacionado a afeto e amor, não só ao prazer, mas também tem que ter prazer. E aí você vai crescendo. Na adolescência, ele desconstrói um monte de coisa que você deu para ele. Ele pega a poda, puf, joga tudo fora. Mas uma coisa fica, a liberdade. Então você tem que trazer sempre, dizer a orientação, mostrar para ele os perigos. E nunca é demais, gente. Não acabou essa história de. Não é novo que a gente tem que dar conselho, que a gente tem que Porque cada orientar. experiência é diferente, né? Mas você tem que, ao mesmo tempo, deixar ele confortável para ele dizer: eu quero mais informação, eu quero menos. Dose. Eu tenho duas personalidades em casa, uma menina muito tagarela e que fala tudo, e um outro muito quieto. Então eu tenho que respeitar também a personalidade, o Comportamentos comportamento, o diferentes. momento. E hoje eles são muito cobrados isso na escola. Então também já existe a pressão de fora. Então o que a gente tem é que estabelecer que o valor dele é mais importante. A gente acha que valor é uma coisa, Denise, que é uma coisa vazia, mas não é. Os valores, quando você começa a falar de valores dentro de casa,
dizer para a pessoa o que é importante para você, o que é importante para a nossa família, ele vai se encontrando. E o sexo está dentro disso, porque, ok, o jovem quer perigo, quer tudo, mas ele também tem o que ele pensa, o que ele acredita. Então, se ele foi criado num ambiente onde o amor e o sexo são valorizados juntos, beleza, ele vai entender aquilo. Agora, se ele vê... Até para se proteger, Exatamente. Né? Se ele vê que o sexo é só para prazer e tudo bem, não tem valor, se você está passando essa informação, ele também vai começar a ver dessa forma. Então, a gente precisa ter cuidado de entender quais são os valores que nós estamos passando. E aí, hoje, a gente tem um conflito demais disso. Por quê? Porque esqueceram de passar valores. Esqueceram de chegar aqui, você vem do Brasil, como era a sua criação, por que era e tal, e como é aqui, você está saindo dessa segurança aqui, para isso aqui que é muito livre, como é que essa criança, esse adolescente vai transitar? Nós estamos aqui, um apoia o outro, sem colocar valores religiosos ou educacionais ou de crenças muito acima. Primeira coisa que eu acho que é importantíssima em qualquer relação ouve primeiro, explora mais, segura um pouco. Dali você mesmo faz esse balance. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar ou tem coisa que eu tenho que entender mais. É muito importante. Este a gente chama o sentir. O sentir que os pais acham que, eu vejo meu filho. Esse é o ver, é você perceber ele e ao mesmo tempo você voltar a perceber você e dizer, vamos fazer um equilíbrio aqui entre essas duas. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Bom, já está chegando o nosso final aqui no nosso bate-papo e eu tô vendo que você trouxe um livro. Vamos falar o meu sobre esse livro? Desenvolvendo Pais, Fortalecendo Filhos. Eu sou coautora com vários outros educadores parentais nessa obra. Essa obra tem esse objetivo de ajudar os pais a entenderem um pouco mais. E a minha parte é exatamente adolescências, a essência da adolescência, que a gente fala exatamente um pouco desse papo que a gente teve aqui, está tudo aqui num capítulo e tem muito mais por vir aí. E como a gente faz para acessar essa literatura, Cláudia? Olha, ele já está sendo vendido pela Literary Books, está no meu perfil no Instagram, se eu puder dar Pode. O Psy é psi.claudiafarias, lá já tem no link na bio, e também tem o meu contato, se você quiser depois passar para as pessoas, estou à disposição para qualquer informação. Ótimo. Bom, é sempre importante falar que na criação dos filhos, independente se você tem uma família, como se diz, pai, mãe, né? Ou só a família é constituída às vezes só com a mãe ou só com o pai, Sim. de estar buscando orientação, principalmente aquela família que não é a família tradicional, né? Buscar orientação para que tenham aí um bom relacionamento familiar, independente de como é formada a sua família. Independente. Para que nossos jovens tenham mais consciência, né, da liberdade, dos deveres, né, e que não tenha tantos traumas na sua formação. Eu digo que é uma pirâmide, né? Sua relação com Deus, relação com seu pai, a relação com seu trabalho e a amizade que você tem e depois a família que você constrói. Isso, né? Isso mesmo. E eu acho que se não tiver essa base muito ali acertada, você acaba se perdendo pelo caminho. Exatamente. E é por isso que eu trouxe, gente, a Cláudia, que é uma profissional que vai, que dá essa assessoria, para falar um pouquinho mais. Às vezes a gente está aqui longe da nossa família que está no Brasil, acaba de chegar, adolescente tem que passar por uma transição, é uma nova língua, é um estilo diferente de educação, né, Cláudia? A criança sai cedo, só volta à tarde, algumas ficam mais de 8 horas na escola, né, se alimenta na escola, perde esse vínculo familiar, que é a hora da refeição, que você falou da mesa posta. Então, vamos aí nos atentar para as mudanças que estão acontecendo com os nossos filhos, os nossos adolescentes.
porque é essa formação que vai fazer dele, essa transformação é que vai fazer dele um homem realizado. Não é homem de valor, não, é realizado. Porque se ele for realizado, ele vai ser um homem de valor. Com certeza. Obrigado, Cláudia, pelo Obrigada bate-papo. Vai voltar outras vezes, como eu falei anteriormente, para que a gente possa falar mais sobre esse tema, porque a estrutura familiar realmente é algo que está necessitando abrir aí. Tem pano para manga. Né? Tem muita coisa para a gente conversar. Né? Muito bom, obrigada. Muito obrigada, eu também que agradeço. Obrigada. E nós voltamos na próxima quarta-feira com entrevista aberta aí às 8 horas da noite. Obrigado pela sua audiência.